Oi pessoal, eu sou Bruna Spijac e este é o nosso canal no YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Bom, para inaugurar o nosso canal aqui no YouTube, eu trouxe para vocês algo bem inusitado, que é um cropped da Mulher Maravilha. Ele saiu na revista Manequim desse mês de fevereiro, nessa revista aqui, ó. E quando uma peça sai, né, a gente que é crocheteira, artesã, sai numa revista como a Manequim, a gente fica boba, não sabe nem o que faz. Mostra a revista para todo mundo e se enche de orgulho, tá? Então, esse cropped, ele está aqui na revista Manequim, mas já tem também a receita lá no site da Manequim, ó, tá? Cropped da Mulher Maravilha feita com crochê, toda em crochê, ponto super básico. Então, você que está começando, vai assistir o vídeo, tá bem explicadinho e você vai conseguir fazer aí em casa. O legal é que, apesar do cropped ser para o carnaval, ele também serve depois para festa fantasia, enfim, você vai usar ele em vários momentos, várias ocasiões. Lembrando que essa receita é a base de qualquer cropped de crochê, tá? Só trocar as cores. Eu tô usando esse fiozinho aqui da Círculo, que é lançamento, e ele é maravilhoso. É o Fashion. O Fashion, ele lembra muito a espessura do Charme, porém ele tem um brilho que é da mesma cor. Eu vou aproximar da câmera para que vocês possam dar uma olhadinha. Olha só o brilho, que lindo que é, tá? E esse fio, ele tem um brilho sutil, então você pode usar ele de manhã, à noite, entardecer, porque ele tem um brilho sutil. Eu tô usando o Fashion na cor vermelha, na cor amarela, mostarda, tá? Olha que lindo só esse fiozinho aqui. Maravilhoso e rende, tá, pessoal? E aqui nós temos o Fashion na cor azul. Bom, a receita é tamanho M, mas no decorrer das receitas eu vou ensinar você a fazer o tamanho ideal para o seu corpo. E claro, vou mostrar para vocês agora a peça, né? Que é essa aqui. Olha, meninas, que coisa mais linda do mundo esse cropped. Bem carnaval, né? Então, ele é tecido só no ponto alto. As estrelinhas, deixa eu mostrar bem pertinho aqui para vocês, elas foram todas cortadas em EVA com brilho e aplicadas com cola de silicone da Círculo, tá? Então, essa é o vídeo de hoje, que eu gravei com muito carinho para vocês. Por favor, comentem, elogiem se quiser elogiar, critiquem se quiserem criticar. A crítica de vocês também é muito importante para a qualidade do vídeo. Espero que vocês gostem. Por favor, deem vários likes, compartilhem, porque isso nos motiva a produzir mais vídeos para cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um beijo e agora vamos para a lista de materiais. Nós vamos começar o cropped pelo bojo. Então, aqui eu tenho no total 11 carreiras, sendo 9 carreiras na cor vermelha e 2 carreiras na cor amarela. Para fazer o bojo, eu vou começar com a linha vermelha, né, que é a Fashion, e percebam que ela tem um brilho da mesma cor. Então, a sua peça vai ficar maravilhosa e vai ficar ideal para o carnaval, porque ela tem um brilho bem sutil, tá? Nós vamos pegar a agulha 2,5 de crochê, e vamos começar com 17 correntinhas. Feitas 17 correntinhas, eu vou dar a laçada e vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu entro com a minha agulha, puxo e faço ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, que são as 3 correntinhas mais esse ponto alto que eu acabei de fazer. Aí, eu vou continuar com o meu ponto alto até o final. Quantos pontos altos eu vou ter aqui? 15 no total, tá? Então, eu vou continuar com ponto alto até o final da carreira. Pronto, aqui eu tenho 15 pontos altos. Agora, o segredo do bojo é fazer os aumentos neste último pontinho aqui. Então, eu vou dar a laçada
E nesse mesmo ponto, do último ponto alto, eu vou colocar mais 6 pontos altos. Ao todo serão 7, porque eu já tenho um aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos. Aqui eu tenho 2 pontos, vou fazer o terceiro. Opa, escapou, vamos lá. Terceiro. O quarto ponto. O quinto. O sexto e o último, que é o sétimo. Então, percebam que aqui ele já fez o que? Uma curvinha, né? Que é o nosso bojo, tá? Então, ele já tá fazendo a forminha, a curvinha que tem que ter no bojo. Feito os 7 pontos, nesse pontinho aqui, agora eu vou descer tudo ponto alto até o final. Sempre um ponto alto em cada ponto. E percebam que esse fio aqui, ó, eu já vou escondendo por debaixo dos pontos. Bom, então aqui eu fiz os 7 e desci um ponto alto sobre um ponto da carreira anterior, que é essa aqui. E aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não fazer aumento de pontos, tá? Tanto no encerramento dessa carreira, como na próxima etapa, onde vai fazer a segunda carreira do bojo. Aqui embaixo, a gente não vai trabalhar o aumento de pontos. Aqui embaixo vai ficar reto, tá? Vou pegar o bojo para vocês darem uma olhada. Então, olha só, percebam que embaixo do bojo ele é reto, né? Só aqui em cima é que a gente tem os aumentos, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir 3 correntinhas para iniciar o ponto alto, virar o trabalho, dar a laçada e ao invés de eu espetar no ponto da onde a gente partiu as 3 correntinhas, vai ser no próximo. Se eu colocar dentro desse ponto, vai acontecer o quê? Aumentos de ponto. E na parte de baixo do busto, ali do bojo, não vai ficar reta, tá? Vai ficar errado. Então, sempre aqui no segundo ponto, eu vou fazer 18 pontos altos. E daqui a pouco eu mostro para vocês o segredinho do bojo. Bom, aqui eu fiz 18 pontos altos, né? Nesta carreira aqui. Então, eu vou contar aqui para vocês verem, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lá no número 18, eu vou dar a laçada e vou colocar mais um ponto dentro do mesmo ponto da carreira anterior. Então, aqui no número 18, eu já vou fazer o número 19, ó. Então, são 2 pontinhos lá naquele ponto da carreira anterior. Faço 2 correntinhas, dou a laçada e faço mais 2 pontinhos dentro do mesmo ponto. Já vou mostrar para vocês para verem bem o detalhe, tá? Então, olha só, dentro de um pontinho eu tinha o número 18, né, o ponto 18, fiz o 19 dentro do mesmo ponto, 2 correntinhas e mais 2 pontos dentro deste mesmo ponto, tá? Agora eu vou descer tudo ponto alto até o final. Bom, então aqui eu tenho 19 pontos desse lado, 2 correntinhas para separar e fiz mais 19 desse aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, é o segredo do aumento, né? Toda carreira que eu for fazer, eu vou trabalhar ponto alto aqui em cima e quando eu chegar aqui nesse espaço, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos e vou continuar com ponto alto até o final. Eu vou fazer, 3 correntinhas para subir, 1, 2, 3, viro o meu trabalho novamente, percebam que aqui embaixo ele fica reto, tá? Olha só, fica bem retinho. Dou a laçada, em vez de eu entrar neste ponto, eu entro lá no segundo para que não haja aumento de pontos e faço ponto alto. 1, 2, né? E vou fazendo ponto alto até chegar aqui. Voltando. Aqui eu fiz, então, um ponto alto em cima de cada ponto. Aí, eu cheguei nesse espaço aqui. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos sem pegar na correntinha, tá?
Eu posso colocar minha agulha aqui dentro desse espaço. Então, 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro desse espaço aqui. 1, 2. E vou encerrar a carreira fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Volto novamente tecendo um ponto alto em cima de cada ponto, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, até atingir 9 carreiras no total. Aqui nós temos as 9 carreiras prontas na cor vermelha. Nós vamos utilizar agora o fio na cor amarela. E olha que lindo esse detalhe do brilho dele, né? Não sei se aí em casa vocês conseguem ver. Mas ele tem um detalhe bem bacana, da mesma cor do fio. Ele é muito elegante essa cor. Ele é um amarelo mostarda, tá? Bom, feito o arremate aqui, nós vamos inserir a agulha no primeiro ponto. E passar o fio amarelo e dar um nó, tá? Vamos passar o fiozinho amarelo no primeiro ponto. Aí, aqui nós vamos dar um nozinho. 1, 2. Pronto. Aqui eu já coloquei o fio amarelo, então nós vamos trabalhar normalmente 2 carreiras, lembrando que quando a gente chegar lá na ponta do bojo, a gente tem que fazer os aumentos, né? Aqui, ó. Então, a forma de trabalhar vai ser igual. Vou fazer mais 2 carreiras assim, tá? Aqui eu subi 3 correntinhas para iniciar o ponto alto. Dou a laçada e sempre escondendo esses 2 fios aqui, eu vou já no próximo ponto fazer ponto alto. Aqui eu tenho as 2 carreiras em amarelo prontas. Percebam que os aumentos foram idênticos à carreira de vermelho, né? Então, sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Fiz 9 carreiras em vermelho e depois fiz 2 carreiras em amarelo, totalizando 11 carreiras. Agora, nós vamos para o acabamento do bojo e a alça do nosso cropped. Faço uma correntinha para iniciar ponto baixíssimo, viro a peça. E cada ponto alto, em cada ponto alto, ó, eu espeto, puxo e puxo. Novamente. Insiro no ponto, puxo e puxo. Percebam que eu não dou a laçada, né? Eu só insiro no ponto, puxo e puxo. Eu vou repetir isso aqui até chegar neste aumento aqui, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Então, nesse espaço onde tem as 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou tecer 45 centímetros de correntinha. Se você quiser uma alça maior, daí você escolhe o tamanho. Eu considero 45 centímetros de correntinha o suficiente para ter uma alça que dê para amarrar um lacinho no pescoço. Fica bem legal, tá? E não fica aquele excesso também de cordão. É um tamanho bom. Bom, pessoal, com auxílio então de uma fita métrica, eu meço aqui o número de os centímetros de correntinhas e aqui fechou 45, tá? Bom, feito isso, eu vou finalizar o meu cordão tecendo um ponto baixíssimo em cada correntinha. Eu vou fazer mais uns 2 pontinhos só para garantir. Agora, eu pulo um ponto, insiro, puxo e puxo. Novamente. Na próxima correntinha, eu insiro, puxo e puxo. Aqui temos o cordão, que são correntinhas, 45 centímetros de correntinhas e uma carreira de ponto baixíssimo, né? Um ponto baixíssimo em cada correntinha. Para finalizar o cordão, dentro do espaço do aumento, nós vamos fazer um ponto baixo.
Então, iniciamos com ponto baixo para iniciar o cordão e finalizamos com ponto baixo. Em cada ponto dessa carreira aqui, da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, até encerrar a carreira em amarelo. Fiz ponto baixíssimo até o último ponto em amarelo, e agora eu vou cortar meu fio, mais ou menos uns 6 centímetros, e arrematar. Pronto, aqui nós temos um bojo. Lembrando que você tem que fazer 2, né? E reservar os 2 bojos. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar como tirar a medida do tronco, tá? Aqui eu fiz um desenho, vocês viram que eu não sou muito boa em desenho, né? Mas aqui já dá para ilustrar. Temos o busto e aqui o umbigo. O tronco, na verdade, ele fica logo abaixo do busto, tá? Então, é nessa linha aqui, ó, que eu tenho que medir com a fita métrica. E eu vou dar a volta com a fita métrica para saber qual é o tamanho da circunferência do meu tronco. O meu tronco, eu sou tamanho M, então o meu tronco ele tem 80 centímetros de circunferência total. Na verdade, agora eu vou trabalhar com apenas 70 centímetros de barrado. Por quê? 80 é a minha medida completa, certo? Só que eu tenho que sempre diminuir 10 centímetros, porque nas costas eu tenho que ajustar ele com um cordão. Então, para que seu cropped fique bem justinho, você pega a medida exata, certo? Que no caso é 80 centímetros, diminui por 10 centímetros e aí você vai confeccionar o barrado 70 centímetros, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos tecer 70 centímetros de correntinha com a cor amarela. No seu caso, você vai medir, vai pegar a medida exata, diminuir por 10 centímetros e aí você vai tecer a medida em correntinhas, tá? Então, são 70 centímetros de correntinhas, tamanho M. O tamanho P e G já tem uma medida diferente, eu não saberia passar aqui neste vídeo, mas por isso que é importante que você meça, porque você vai ter a medida exata do seu corpo e o cropped vai ficar justinho de uma forma perfeita, tá? Essa dica aqui é bem bacana para deixar o cropped bem certinho no corpo. Feito 70 centímetros de correntinha, nós vamos fazer mais 3 correntinhas. E vamos fazer 2 carreiras de ponto alto na cor amarela. Vamos cortar o fio, arrematar a cor azul e trabalhar mais 7 carreiras de ponto alto na cor azul. Eu vou fazer mais 3 correntinhas para iniciar o ponto alto. Aqui eu já tinha uma, então fiz mais 2. Dou a laçada, entro na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Sempre um ponto alto em cada correntinha. Aqui eu fiz uma carreira de ponto alto na cor amarela, então como são 2, eu subo 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira, viro o meu trabalho. Dou a laçada, em vez de entrar aqui no primeiro ponto, eu entro no segundo. E vou tecer ponto alto até o final, sem aumento de pontos ou diminuições. Um ponto alto em cada ponto. Feito 2 carreiras de amarelo, com a tesoura eu corto o fiozinho de mais ou menos 6 centímetros e arremato. Pronto. Aqui no primeiro ponto eu vou inserir a agulha e puxar o fio azul para dentro deste ponto. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. Deixa eu só ajeitar bem certinho. 1, 2. Pronto. Agora eu vou tecer um pontinho alto em cima de cada ponto da carreira do amarelo. Lembrando que, feito 2 carreiras de amarelo, agora eu farei 7 carreiras em azul. Totalizando 9 carreiras o meu barrado do cropped. Então, eu subo 3 correntinhas,
para começar o ponto alto, dou a laçada e já no segundo ponto faço meu ponto alto. Esses 2 fios eu já escondo entre os pontos. Bom, pessoal, aqui então eu tenho as 7 carreiras na cor azul, tá? Só de ponto alto. Percebam que eu não fiz aumento nem diminuições nos pontos. Para finalizar o meu barrado, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo e uma de baixíssimo. Porque o baixíssimo, ele tende a segurar um pouco mais a peça. Então, a tua peça tu pode usar várias vezes, que esse ponto vai conter. E aí, seu crochê não vai lacear com facilidade, tá? Lembrando que o crochê tende a lacear com o uso, isso é normal. Bom, então aqui para iniciar a carreira de ponto baixo primeiro, antes da do baixíssimo, nós vamos fazer 2 correntinhas para iniciar o ponto. Insiro no próximo ponto, no segundo ponto, e já faço o meu ponto baixo, tá? Então, em cada ponto do ponto alto da carreira anterior, é um ponto baixo. Lembrando que se você quiser fazer um barrado um pouco maior, né? Aqui tenho 7 carreiras em azul. Repita 2 carreiras em amarelo e faça 11, faça 10, faça o tamanho que você desejar. Aqui é só uma sugestão. E esse tamanho ele fica bem legal, com um shortinho, dá para usar no carnaval, vai ficar bem bacana, tá? Aqui eu finalizei a carreira com ponto baixo, né? Então, eu cheguei até o fim da minha carreira. Para iniciar o ponto baixo, eu subi 2 correntinhas. Agora, para iniciar o ponto baixíssimo, que é a última carreira, eu vou subir apenas uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha, viro todo o meu trabalho. E em cada ponto da carreira anterior, de ponto baixo, eu vou fazer baixíssimo. Então, insiro a agulha, puxo o fio e puxo. Insiro a agulha, puxo o fio e puxo. Vocês vão perceber que esse ponto ele vai conter, ele vai apertar um pouco o barrado de vocês. Mas é por isso que eu gosto desse ponto, porque você pode usar ele várias vezes, que ele tende a ficar firme no corpo, tá? Então, insiro a agulha, puxo e puxo. Eu vou fazer isso aqui até o final do meu barrado. Finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo, venho com a tesoura e corto o fiozinho. Pessoal, sempre deixa um fiozinho de 6 a 7 centímetros de comprimento, porque é melhor depois para esconder, tá? Se a gente corta muito rente, pode correr o risco de escapar o fio e vai ficar muito ruim para esconder depois, que ele fica toda hora escapando. Então, cortem sempre um fiozinho assim, que é melhor sobrar do que faltar. Bom, feito o barrado, agora nós vamos para a lateral. Essa lateral aqui é por onde vai passar o cordão para você ajustar o cropped nas costas. Então, é ele que vai permitir que ele fique bem justinho, tá? Então, eu vou fazer de um lado e vou fazer do outro a mesma coisa. Então, eu vou ensinar para vocês aqui e depois vocês vão repetir a mesma coisa do outro lado do barrado, tá? Nós vamos trabalhar agora com o fio amarelo. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio amarelo e vou arrematar ele lá onde eu encerrei o ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha e puxar o fio amarelo para dentro do ponto. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Feito isso, isso aqui vocês vão esconder depois, tá? Todo o acabamento a gente faz depois que concluiu a peça. Feito isso, eu vou inserir minha agulha e puxar o fio por dentro e vou fazer 3 correntinhas para iniciar meu ponto alto. Dou a laçada e faço mais um ponto dentro desse espaço aqui, ó, do ponto alto, tá? Deixa eu só posicionar bem aqui na luz. Vocês estão vendo que todo ponto alto, ele tem um nozinho aqui, né? Então, eu vou entrar dentro desse espaço e vou fazer ponto alto.
faço uma correntinha, dou a laçada, pulo esse nozinho aqui e insiro no próximo espaço, faço 2 pontos altos. 1, 2. Aí eu faço uma correntinha. Então, são 2 pontos altos e uma correntinha. Vou finalizar aqui, fiz uma correntinha, faço um ponto alto, dou a laçada e espeto em cima deste ponto aqui para reforçar e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiz o espaço para passar o cordão. Agora, para finalizar, vocês vão subir 2 correntinhas, virar o trabalho e vão fazer um ponto baixo em cima dos pontos altos. Então, aqui eu faço ponto baixo e entre esse espaço aqui, de um ponto e o outro, eu faço também o ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto e naqueles espaços ali. Finalizei a parte que eu vou passar, então, o cordão nas costas. Vou cortar o fio. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, deste lado aqui do barrado, tá? Então, a mesma quantidade de pontos e aberturas. Então, você tem que sempre prestar atenção na quantidade de pontos, porque a abertura tem que ser a mesma, para quando você for trançar o cordão, ficar certinho, tá? Então, aqui já tá finalizado. Esses fiozinhos a gente esconde depois. E nós vamos utilizar o fio na cor amarela para pregar o bojo, tá? Qual é o segredo? Bom, eu vou pegar aqui, unir essas duas partes bem certinho, não preciso contar ponto, tá? Vou esticar aqui na mesa, deixa eu só ajeitar bem certinho aqui. Bom, metade, eu dobrei metade, certo? Eu vou pegar um alfinete e bem aqui no centro da peça eu vou alfinetar para marcar qual é o centro do meu barrado. Então, eu dividi, tá? Olha só. Então, aqui eu sei que é o centro do meu barrado. Feito isso, eu vou pegar um bojo, lembrando que a gente tem que sempre prestar atenção que o bojo do lado direito é esse aqui, ó. Esse é o lado direito do bojo, tá? Como é que eu sei que é o lado direito? Porque eu percebo que tem um relevo aqui, tá vendo? Então, ele tem até a forminha lá do início do bojo. E esse é o lado avesso, ó. Então, eu tenho que ficar atenta, porque eu não posso pregar um bojo um lado avesso e o outro direito. Eu vou colocar aqui, posicionar mais ou menos o meu bojo. Vou virar o meu barrado do lado avesso. Deixa eu virar aqui o barrado do lado avesso. Sempre ficando atenta com a minha marcação aqui do alfinete. Vou pegar meu bojo também virar do lado avesso. E vou marcar, eu vou alfinetar um bojo para esse lado e o outro bojo para esse lado. Pronto, alfinetei todo o meu bojo no barrado. E da mesma forma que eu vou pregar esse bojo, vocês vão pregar o outro, tá? Então, os dois bojos são pregados de forma idêntica. Esse alfinete aqui eu já posso retirar ele, que era a marcação, que eu precisava saber qual era o centro do meu barrado, para aplicar meu bojo. E esse primeiro alfinete também eu posso tirar. Bom, eu insiro a agulha. Essa costura aqui provavelmente todo mundo já fez, tá? E automaticamente, quando eu for pregando meu bojo, ó, eu já vou escondendo o fiozinho. Então, eu já vou fazendo o acabamento nele. Deixa eu só trazer esse fio pra cá. Meninas, é só fazer isso aqui, ó. Inserir. E puxar. Opa, veio. Pessoal, aqui a gente já tem os bojos pregados, ó, no cropped, tá vendo aqui a costura? Quem não quiser essa costura aparecendo, sugiro utilizar uma linha mais fina para costura e agulha também, tá? Mas não prejudica a peça, essa parte aqui é interna, né? É do lado avesso. Vou mostrar para vocês o lado direito da peça que tá quase pronta, só faltam as estrelinhas e percebam que aqui não aparece tanto, ó, porque fica debaixo do busto, tá? Bom, aqui ele tá quase pronto, porque eu vou dar uma sugestão para vocês, na verdade, vocês podem usar tanto o cropped sem bojo de espuma, colocando um forrinho, porque o crochê ele tende a ficar com os buraquinhos aqui no busto, ou aplicar
um bojo como esse aqui. Então, olha só, eu tirei aquela pontinha e agora eu vou aplicar em um dos bojos. Só que esse bojo, ele tem um lado direito e um lado esquerdo. Então, aqui ele tem a letra E. Não são todos os bojos que são assim, tá? Mas nesse caso tem a letra E. Então, é o lado esquerdo. Eu vou pegar o meu bojo aqui. O meu lado esquerdo é esse. Aí, eu já vou posicionar ele aqui, ó. E com o auxílio de um alfinete, é que eu vou marcar aonde eu tenho que passar a costura, vamos posicionar, tá? Mais ou menos o bojo aqui. Sempre deixem o crochê tampando, tá? E aí, vocês vão pegar o alfinete e vão alfinetar ele todinho. Ó. Então, eu sempre deixo ali, ó, um tantinho de ponto, tá? Pra que ele não apareça, senão fica feio. Bom, pessoal, eu apliquei o meu bojo aqui, meu bojo de espuma. Olha só como é que ele fica bem perfeito, né? Então, ele já dá forma, tá? E não precisa de forro. Usei da cor de pele, vocês podem usar um vermelho também, que daí ele vai aparecer menos aqui nos furinhos, né? Aí vocês vão pegar uma linha e agulha para costura. E aí vocês vão alinhavar ou costurar da maneira que vocês desejam. Bom, pessoal, aqui eu apliquei o bojo de espuma. Percebam que ele dá o formato bem certinho do bojo, olha só como fica bem bacana, né? Então não precisa de forro, tá? Isso aqui é só a aplicação do bojo de espuma. Agora eu vou mostrar para vocês a parte do avesso, para vocês verem como fica com um bom acabamento, né? A aplicação dele toda em costura, tá? E ele fica bem reforçado também, ó. Vocês podem lavar tranquilamente que não vai ter problema. Agora, nós vamos fazer as estrelinhas, né? Vou cortar aqui rapidinho. Pronto. Cortei aqui a minha estrelinha de EVA. E aí, agora, vocês vão colar essa estrela aqui no barrado. Vocês podem tanto colar quanto aplicar, costurar, né? Então, a gente vai aplicar uma cola chamada cola de silicone líquida da Círculo, tá? Que é essa cola aqui. E aplico bem nas pontinhas, ó. Só cuida para não vazar muita cola, tá? E essa cola, ela seca rapidinho. Só que assim, eu prefiro deixar de um dia pro outro. Pra ter certeza, a garantia, né? Nunca é demais. Bom, ó, apliquei a cola. Aí eu vou tomar uma distância para não aplicar muito lá no barrado, lá embaixo do barrado. E vou só apertar. Eu tiro o excesso de cola, venho aqui, aplico a cola, aplico a cola de uma forma assim bem distribuída, né? Pego a estrela, tomo um espaço de mais ou menos 2 dedos e colo ela um pouquinho mais acima. Então, como é que vai ficar? Vai ficar uma estrelinha embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, até o final do barrado. Meninas, eu só queria mostrar um pequeno detalhe que é aqui atrás, ó, do cropped, tá vendo? Aqui você consegue modelar ele bem, ajustar bem ao seu corpo, porque é como se fosse um espartilho, ó. Então, ele tem um cordão que você passa aqui e você pode deixar ele mais justinho ou mais soltinho, tá? Um outro detalhe bacana também é o acabamento, né? Então, apliquei bojo de espuma. Não recomendo colar apenas, eu recomendo costurar. Tem mais garantia de que não vai sair o bojo, não vai descolar, não vai soltar, tá? Quem quiser colar, pode colar, mas eu acredito que durante o processo de lavagem da peça pode ser que ele acabe descolando. E aqui, então, nós temos o avesso do cropped, bem acabadinho, já com os fios bem escondidinhos, e as tiras para que vocês possam regular na medida do seu corpo, tá?